Sede Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Hoje estaremos agora analisando o nome Yeshua nos textos hebraicos, desta vez sem saltos, já direto a palavra Yeshua, sem saltar consoantes. Esse vídeo, assim como outros vídeos que estou fazendo, é para apresentar o nome Yeshua codificado em salto consonantais nos textos bíblicos hebraicos, para que, digamos, as pessoas possam fazer estudos um pouco mais avançados de uma outra forma, buscando o nome Yeshua nos textos do Antigo Testamento, assim que fazem conexões, muitas das vezes a profecias, a muitas coisas. É bem interessante esse tipo de estudo. E é aconselhável nesse sentido que se tenha uma Bíblia na língua hebraica para fazer essas conexões. Eu pretendo apresentar vários códigos que tenha o nome Yeshua juntamente com o nome Mashiach, que no caso é Jesus, conectado ao nome Cristo. É bem interessante. O primeiro, só o nome Yeshua de forma direta, teremos 141 vezes no texto hebraico de forma direta, Yeshua sem saltos. A primeira é em Gênesis capítulo 49, versículo 18. Ele está um pouquinho para cá. Deixa eu movimentar um pouquinho aqui para que possam ver aqui. Está em Gênesis capítulo 49, versículo 18. Olha, bem aqui. Yeshua. Yudishim Vaviai, que é pronunciado Yeshua. A segunda ocorrência vamos ver em Êxodo capítulo 11, versículo 7. Depois, a terceira ocorrência, vamos ver em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Deixa eu passar um pouquinho. E é bem pouquinho mesmo. Tem que passar para que possa ver. Deixa eu ligar aqui o mouse para ver se... Pior que tô tendo dificuldade de apresentar aqui. Ah, é para esse lado aqui. Ok? Aí tem Êxodo capítulo 14, versículo 13 na terceira ocorrência. Na quarta ocorrência, vamos ver Êxodo 15, versículo 2. Na quinta, aqui é o finalzinho de Yeshua. Cadê esse início? Não estou conseguindo apresentar o início, mas é aqui em Josué capítulo 6, versículo 21. A sexta ocorrência vai ser em Josué capítulo 8, versículo 25. Sétima em Juízes capítulo 15, versículo 5. Oitava em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. A nona ocorrência vai ser em 1 Samuel capítulo 14, versículo 45. A décima ocorrência vai ser em 1 Samuel capítulo 14, versículo 49. Depois, capítulo 22, versículo 19. Capítulo 31, versículo 2.
Segunda Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aqui, olha, Yeshua. Depois teremos em Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 15. Segunda Samuel 6, 19. Segunda Samuel 10, versículo 11. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 51. É, Isaías, capítulo 2, versículo 16. Isaías, capítulo 5, versículo 15. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Isaías, capítulo 12. Oh, são duas vezes Yeshua em Isaías, capítulo 12, versículo 2. É na ocorrência 20 aqui e o 21. A ocorrência 20 e o 21, que é em Isaías capítulo 12, versículo 2. Depois, Isaías 12 também, o terceiro versículo. Bem aqui, olha. Depois, em Isaías 25, 9. Isaías 26, 1. Isaías 26, 18. Isaías 33, versículo 2. Isaías 33, versículo 6. Isaías 41, versículo 21. Isaías 49, 6. 49, 8. 51, 6. 51, 8. 52, 7. 52, 10. 60, 56, versículo 1. 59, 11. 59, 11. 59, 17. Começa daqui, não dá para ver o restante. É, só aparece uma pequena parte que vai para esse lado aqui. 59, 17, né? Aí depois o 60, 18. Aqui. Depois o 60, versículo 18. Olha o 60. Oh, deixa eu ver. 60, 18. Ah, tá. Agora o 60, 18, não lembro se eu mostrei. Mas, para ver aqui.
60:18, né? 62:1, Jeremias 52. Aqui, Jeremias 52. 50, versículo 2. Ezequiel 44. É, Oséias 4:4. Jonas 2:10. Abacuque, no terceiro capítulo, versículo 8. Salmo, no terceiro capítulo e terceiro versículo. Salmo tem aquela situação que nem todos os versículos, versos são iguais nas Bíblias evangélicas, protestantes, comparado às Bíblias hebraicas e católicas. Aí tem que analisar um pouco essa diferença da Bíblia evangélica com a da católica para ter essa noção, assim, do texto, da diferença do texto, tá? Dos versículos e capítulos, ou números, como muitos chamam. Depois é o terceiro capítulo, Salmo, o número terceiro, versículo, verso 9. Depois o Salmo 9:15. Salmo 13, versículo 6. Salmo 14:7. Salmo 18:42. Salmo 18:51. Salmo 20, verso 6. Salmo 21, verso 2. Salmo 21, 6. Salmo 22, 2. Esse Salmo 22 é algo bem interessante. Eu já fiz um vídeo anteriormente com ele, em que apresentava Yeshua Mashiach, ou é Mashiach e Yeshua, não lembro agora direito, mas que apresenta Jesus Cristo nesse salmo, ressaltando consoantes. Se eu não me falha a memória, 44 ou 45 consoantes saltados, dá exatamente a expressão Yeshua Mashiach, ou é Mashiach e Yeshua, é um dos dois, não lembro agora. Mas nesse aqui tem Yeshua direto, né? Salmo 28, versículo 8. Salmo 30, no terceiro verso. Salmo 35, versículo 9. Salmo 42, versículo 6. Salmo 42, 6. 42, 6, ele está em duas partes. Interessante. 40, ou 42, 6 e 42, 12. 42, 12. O Salmo 43, versículo 5, verso 5. 44, verso 5. 62, verso 2. 62 no terceiro verso. 65
ou 62, versículo 7. 67 no terceiro versículo, 68, 20, 69, verso 30, 70, verso 5, 74, verso 12. Esse não dá para ver, ele está um pouquinho mais para esse lado aqui, lado esquerdo. 78, 22, bem aqui. 88, 2, 89, 27. Esse não sei se vai dar para ver. Ele tá para esse lado aqui, para esquerda. Aí tem o 91, 16, 70, ou 96, 2, Salmo 96, 2, Salmo 98, 2, Salmo 98, terceiro verso, Salmo 106, 4, Salmo 116, 13, Salmo 118, 14, Salmo 118, 15, Salmo 118, 21, Salmo 119, versículo 123, Salmo 119, verso 155, Salmo 119, versículo 166, Salmo 119, versículo 176, 174, Salmo 140, verso 8, Salmo 88, verso... ou Salmo 149, verso 4, Provérbios 19, 21, Jó, capítulo 13, versículo 16, Jó 45, 9, Jó 36, versículo 13. Ele está para esse lado daqui, lado esquerdo. Não dá para aparecer aqui no vídeo sendo gravado. Depois o Jó 38, 41. Depois Êxodo capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 36. Capítulo 2, versículo 40. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 9. Também, novamente, o 3º versículo 9. São duas vezes esse 3º versículo 9. O capítulo 5, versículo 2. Capítulo 7, versículo 5.
capítulo, capítulo 8, versículo 33, capítulo 10, versículo 18, capítulo, agora é Neemias. Neemias, terceiro capítulo, versículo 19. Capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, versículo 43. Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 17. Capítulo 9, versículo 4. 9, versículo 5. 10, versículo 10. 11, versículo 26. 12, versículo 1. 12, versículo 7. 12, versículo 8. 12, versículo 10. Esse não dá para aparecer porque ele fica para esse lado daqui, lado esquerdo. Depois o 12, versículo 24. O 24, deixa eu ver se aparece. Aparece. 12, versículo 24. 12, versículo 26. Parece só uma parte. É o Primeira Crônicas, capítulo 5, versículo 30. Bora ver se aparece aqui. Depois o Crônicas 5, 31. Capítulo 6, versículo 85. 8, versículo 4. Depois 8, versículo 33. 9, versículo 39. 10, versículo 2. 14, versículo 5. 16, no terceiro versículo. 16, versículo 22. Depois 16, versículo 23. 24, versículo 11. Segunda Crônicas, capítulo 15, no 13º versículo. Não aparece tudo. A outra metade está para o lado esquerdo, aqui. Depois, Segunda Crônicas 20, 17. 26, no 13º versículo. 31, 15. 34, 10. E 34, 17. Esses são os textos que, pelo menos, o programa Tenar, ele detectou o nome Yeshua, ok? Alguns, eles estão de forma direta, né, da direita para a esquerda, Yeshua. Aí tem outros que tá, digamos, da esquerda para a direita, Yeshua, como por exemplo esse texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 17.
ok? Esse foi bastante grande e quem tem, digamos, uma Bíblia hebraica, você pode fazer, digamos, essas anotações, assim, desses textos, fazendo, assim, tanto de cada salto, assim como essa que não tem salto, já é o nome Yeshua direto, quanto as que tem saltos. Aí você vai podendo ter uma visão muito melhor assim dos textos hebraicos, assim apresentando o nome Yeshua. Assim como depois, possivelmente, espero fazer o nome também de Mashiach. Assim, e isso quando você faz digamos, a comparação dos textos Yeshua, Mashiach, as conexões que tem nos textos, assim, é algo muito lindo, muito bacana de estudar, ok?